quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui então reunidos, graças a Deus, para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de História, da quarta etapa, nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, né? Onde a gente está tratando sobre as viagens dos alimentos. E aí, lá no nosso livro, página 177, nós vamos dar continuidade então ao nosso assunto a partir desse tópico, as origens da agricultura. E aí, pessoal, um aspecto importantíssimo, a prática agrícola. Sim, olha aí, como vocês podem ver, pessoal, uma das primeiras e mais importantes revoluções acontecidas, ocorridas no mundo, foi sim a origem da prática agrícola. Como nós já vimos em aulas anteriores, pessoal, no período paleolítico, inicialmente, no primeiro período da história, na pré-história, o homem era nômade. Ele vivia, sobrevivia da caça, da pesca, da coleta. Consequentemente, ele deveria deslocar-se de uma região para outra, buscando sua sobrevivência, buscando essas áreas para caçar, para pescar, para coletar. Mas nós podemos dizer que, num período pré-histórico conhecido como Neolítico, o homem passou sim a praticar a agricultura, pessoal. E aí, como eu disse, uma das primeiras e mais importantes mudanças, revolução ocorridas no mundo até hoje, pessoal. Nós podemos dizer que a prática agrícola, então, teve início a partir aí de 10.000 anos antes de Cristo, ou seja, marcando aí o início de um novo período na pré-história, o período neolítico. E a prática agrícola, pessoal, nós podemos dizer, de acordo com pesquisas, teve origem aí numa região conhecida como Crescente Fértil, uma região aí existente no Oriente Médio e em parte do norte da África. Por que essa região ela ficou conhecida como Crescente Fértil? Primeiro, porque a sua forma, né, geográfica é como se fosse o formato de uma lua crescente. Olha aí, vocês podem perceber e comparar como uma lua crescente. E fértil, porque essa região verde aqui que vocês estão vendo, em forma de uma lua crescente fértil, de uma lua crescente, né? Ela é fértil devido à existência de importantes rios, pessoal. Vocês podem ver que essa região do Crescente Fértil é fértil devido aos rios Nilo, aqui no Egito, o rio Jordão, aqui onde hoje é Israel, mas antes era a região da Palestina, Canaã, tem até na Bíblia, lá no livro de Gênesis, e também graças às águas dos rios Tigre e Eufrates, aqui na região mesopotâmica. Então, pessoal, nós podemos dizer que as primeiras práticas agrícolas, plantio e colheita, sim, ocorreram aí por volta de 10.000 anos antes de Cristo, numa região conhecida como Crescente Fértil. Crescente fértil porque tem uma forma de uma lua crescente e é fértil devido à prática agrícola ser propiciada à existência das águas desses rios, do rio Nilo no Egito, do rio Jordão na Palestina e dos rios Tigre e Eufrates na região da Mesopotâmia. Tá certo, pessoal? Um outro tópico aí, ó, na página 177, vem falando aí, pessoal, que graças à prática agrícola, sim, o homem passou a plantar e a colher. Como ele passou a plantar e ter que esperar até a colheita para se alimentar e sobreviver, então isso fez com que o homem se tornasse sedentário, ou seja, passasse a se fixar num local. Se lembrem que antes o homem era nômade, buscando sua sobrevivência tinha que deslocar de uma região para outra. Mas agora, graças à prática agrícola, ele planta e tem que esperar até colher para sobreviver, para se alimentar. E isso fez com que então o homem se tornasse sedentário, fixo em um local. Tá certo, pessoal? Olha que revolução a agricultura trouxe. O homem deixando de ser nômade, passando a ser sedentário, tá certo? E aí, olha que curioso, pessoal, os primeiros gêneros agrícolas plantados, ou seja, o trigo no Oriente Médio e na África, ou seja, o trigo plantado no Egito Antigo, na Palestina, na região mesopotâmica, o arroz plantado lá na Ásia, ou seja, onde hoje é a Índia e a China, o milho na América, ou seja, então nós podemos dizer que de forma geral, os primeiros gêneros agrícolas plantados e colhidos por esses
seres humanos foram então o trigo, o arroz e o milho, tá certo, pessoal? E aí, uma outra coisa importante é a criação de animais. Nós podemos dizer que a mesma importância que a prática agrícola trouxe para a sedentarização do homem, a criação de animais, a domesticação de animais também trouxe. Se o homem se tornou sedentário fixo em um local, sim, foi graças à prática agrícola, mas também graças à criação de animais. E aí, o homem ele vai passar a criar animais também por volta de 10 mil anos antes de Cristo, para isso, para ter a carne, para se alimentar e sobreviver, para ter peles e lã, para construir suas vestes, principalmente como agora ele é fixo, para construir suas vestes para se proteger do frio, né? Para tirar o leite, como também sobreviver, né? Para também usar os animais como força no arado, ou seja, utilizar o animal, né, como força para as tarefas agrícolas, ou seja, utilizar o animal para puxar um arado e, consequentemente, facilitar a prática agrícola ou aumentar a prática agrícola para atender o grande consumo, tá certo, pessoal? E aí, ainda na nossa página 177, no tópico a agricultura na América, saímos um pouquinho aí falando dessa prática agrícola aí no crescente fértil, China e Índia, e falamos também da prática agrícola no continente americano. De acordo com pesquisas, as primeiras práticas agrícolas no continente americano, elas tiveram início aí por volta de 8 mil anos atrás, aonde as primeiras práticas agrícolas no litoral do Equador, na América do Sul, e no México, lá na América, né, do Norte. Então nós podemos dizer que sim, é no México e no litoral do Equador, por volta de 8 mil anos atrás, por volta aí mais ou menos de 6 mil anos antes de Cristo, que teve as primeiras práticas agrícolas aqui no continente americano, no qual a gente mora. E aí, os primeiros gêneros agrícolas, por eles plantados e colhidos, o feijão, pimentão, abóbora, tomate, milho, batata, mandioca, batata doce. Então, nós podemos dizer que esses gêneros agrícolas são autóctones, ou seja, são gêneros agrícolas da terra. Já existiam aqui no continente americano antes da chegada dos europeus. Então você vê a variedade, a diversidade de gêneros agrícolas existentes na América e já plantados e colhidos por os americanos, tá certo, pessoal? Mas olha que curioso, mesmo praticando a agricultura no continente americano, o homem americano ele não vai deixar de caçar, pescar, coletar. Ou seja, a agricultura era uma atividade auxiliar, podemos assim dizer, ou complementar à caça, à pesca e à coleta dos homens americanos. Tá certo, pessoal? Então nós vamos concluir nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.